O Meu Testemunho, parte 2. Começando aqui mais uma edição do Não Morda a Maçã Podcast. Dessa vez não teve aí a abertura tradicional, porque eu quero aqui aproveitar ao máximo o nosso tempo. Eu antes quero agradecer muito a todos vocês que mandaram um feedback com relação à primeira parte do testemunho, lá no YouTube, no Instagram, por diversos lugares chegaram pra mim falando como abençoou, como foi bênção. Teve bastante gente que veio falar, nossa, fiquei surpreso, não conhecia a sua história e realmente eu nunca tinha gravado, o meu testemunho. Eu já havia compartilhado nas vezes em que eu vou ministrar em alguma igreja, mas gravado assim realmente é a primeira vez e agora estamos na segunda parte. Então muito obrigado mesmo, fico muito feliz com o feedback de vocês, espero que continue abençoando, inspirando, edificando vocês, fortalecendo a fé de vocês, porque esse mesmo é o objetivo desse testemunho. Como eu já falei, apesar de a história ser a respeito de mim, quem é o protagonista é Jesus. Então glória a Ele. Então vamos continuar da onde eu parei no episódio anterior, que foi quando eu me converti, depois o meu pai veio, ele pediu perdão para mim, eu liberei obviamente perdão, falei que ele virou pastor missionário, que a gente não tem muito contato, porque ele, enfim, vive viajando, Com a minha mãe eu tenho um contato um pouco mais frequente, mando mensagens e até fotos, vídeos da Letícia, ela adora, eu já visitei ela já me visitou, mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa relação com minha mãe mais adiante. Então, continuando, eu comecei então a frequentar a igreja a partir ali de 1999 e, cara, eu entrei de cabeça, eu mergulhei porque realmente ali eu encontrei um amor, eu encontrei a presença de Deus, eu encontrei aquilo que eu precisava para minha vida. Depois do abandono, da solidão, da rejeição e tudo mais, aquilo que rolava dentro do meu coração, Jesus era a coisa que eu mais precisava na minha vida. Então eu fui crescendo ali e depois de um tempo eu lembro que abriram um curso de violão, estavam dando aulas de violão. O Fabiano, lindo, maravilhoso, pastor lá da minha igreja, hoje pastor, na época não era pastor, mas é um tremendo de um irmão, um paizão pra mim. Ele começou a dar aula pra galera dos jovens aos sábados e eu entrei nessa, eu comecei então a ter aulas de violão. E cara, eu mergulhava assim, eu tentava ao máximo tocar da melhor forma possível. Na época eu não tinha violão, então eu só usava o que tinha ali na igreja. E eu fui treinando ali na igreja. E na minha rua também tinha um amigo, o André, que ele tinha um violão, tocava muito, ele era cristão, inclusive foi através dele que eu conheci a escola, a Criarte, onde foi o Luizão que me deu aula lá e foi usado por Deus para me levar a conhecer a Jesus. Então, através do André, eu fui aprendendo, evoluindo bem também, porque ele me emprestava ali o violão, não que eu levava para casa, mas eu ficava tocando ali junto com ele, na frente da casa dele, e fui me aperfeiçoando até um dia em que minha tia viu que eu tava muito afim disso e ela me deu um violão, cara, e aí fiquei muito feliz, lembro até hoje, inclusive tem até hoje esse violão, cara, e ele tá inteiraço aqui em casa. E eu ganhei esse violão, então eu comecei a estudar mais e mais, me empenhar, até que um dia o Ministério de Música me convidou a participar do Ministério de Louvor, então aí, Ministério de Música, tocando baixo. Eu falei, caramba, baixo, eu nunca toquei baixo. Aí foi me ensinando, eu comecei a tocar baixo e foi muito legal, assim, eu gostei muito da fase do baixo, comecei até a fazer aulas, assim, eu curto muito baixo, inclusive eu prefiro solos de baixo do que solos de guitarra. Baixo é muito mais da hora do que guitarra, na minha opinião. Mas enfim, até que em 2002 eu fui num projeto Missões. Esse projeto ele consistia em usar as férias escolares para que a gente pudesse compartilhar o evangelho em alguns lugares remotos do Brasil. Então eu fui em um desses projetos e como eu, do meu grupo, era o único que tocava, eles colocaram eu para começar a ministrar o louvor. E a esposa do pastor da minha igreja, a Leni, ela já falava pra mim, olha, Fernando, você é ministro de louvor, você tem que cantar, você tem que ministrar louvor, não é pra você tocar baixo. Deu, não, que nada, eu gosto do baixo, quero ficar aqui tocando baixo, me deixa em paz e tudo mais, não quero ministrar louvor não, de jeito nenhum. Mas nessa viagem eu acabei começando a ministrar o louvor. Olha só como as coisas são, olha só como Deus vai fazendo, né? E aí eu comecei a ministrar louvor, imagina, desafinado pra caramba, não que eu tenha melhorado hoje, mas na época era muito pior.
Mas Deus começou a usar, olhava o meu coração e tinha. E coitado dos irmãos, né? Mas enfim, comecei a ministrar, passei, acho que foram 15 ou 18 dias nesse projeto e foi uma bênção, cara, porque a gente ia para povoados onde não tinha luz, não tinha nada, e eu tive, cara, as maiores experiências com Deus nesses lugares, de ser usado por Deus para converter uma pessoa. Inclusive nesse projeto Missões eu tive uma experiência inesquecível, que foi uma vez que estava tendo um evento evangelístico na cidade, era uma cidade pequena de 2.000 habitantes só. E ele estava lá encostado na moto e tal, e aí o pastor que estava pregando ali, era uma praça pública, né? Ele estava pregando ao ar livre, e aí chegou um momento em que ele fala para o pessoal pegar a Bíblia e abrir em determinado versículo. E aí eu percebi que esse cara, ele não tinha Bíblia, e aí eu falei: Jesus, eu tô aqui, então me usa. Eu vou lá junto com ele, abrir minha Bíblia para que ele possa ler na minha Bíblia, mas me usa. Aí eu cheguei perto dele: opa, vamos ler aqui junto, tal, não sei o quê. Dele: obrigado, tal. E aí ele foi lendo, e na minha Bíblia, desde sempre, teve milhares de anotações. Então, qual que foi minha estratégia? Eu comecei, assim, entre aspas, sem querer, deixar aberto em determinadas passagens bem evangelísticas, tá ligado? E aí eu deixei, como tava rabiscado e é colorido, eu faço desenhos, tal, enfim, fiz curso de desenho, né? Então eu rabiscava, faço os desenhos, e aí ele ficava lendo, né? Ele ficava lendo aqueles versículos e tudo mais, porque tinha uma ligeira explicação do lado, enfim. E aí eu também ia conversando com ele, falando um pouco de Jesus, explicando um pouco, né, a respeito da palavra, explicando também que eu era de São Paulo, perguntei um pouco da vida dele. Tive uma breve conversa ali, fui evangelizando um pouco assim, até que em um determinado momento o Espírito Santo falou: Fernando, fica quieto, deixa ele ouvir a palavra do pastor agora. Aí eu fiquei quieto, só comecei a interceder. Então ele começou a prestar atenção na palavra, e aí eu comecei: Senhor, abençoa a vida dele, que usa a boca do pastor, que as palavras dele penetrem o coração dele, abram o coração dele, ele te encontre, que ele ouça a tua voz. Enfim, comecei ali a interceder pela vida dele. Ele também foi lendo então os textos ali da minha Bíblia e tudo mais, até que no final da palavra do pastor ele fez a pergunta ali: quem queria se entregar a Jesus? E aí ele queria. Então ele levantou a mão e veio um obreiro assim, e quando o obreiro chegou, aí ele virou pra mim e falou assim: vamos lá comigo? Eu falei: cara, é que eu já sou crente, né? Dele: não, eu queria que você orasse por mim lá. Aí eu olhei pro obreiro e falei: posso fazer isso? Posso acompanhar ele até lá e orar por ele? Ele: claro, claro, tamo junto, tal, não sei o quê. E aí a gente foi lá na frente, aí a gente orou junto e, cara, as lágrimas correndo dos olhos dele, no rosto dele. Isso é uma imagem inesquecível para mim, a alegria que ele estava tendo ali de ter encontrado Jesus. Cara, isso é maravilhoso. E depois a gente até manteve um contato via cartas, e ele falou, porque ele não era dessa cidade, ele era de uma outra cidade, ele estava passando ali na cidade, viu ali o pastor falando e parou ali para ouvir. E aí ele então voltou para a cidade dele, falou que voltou para a cidade, falou de Jesus para a esposa se converteu, estavam indo na igreja e tava uma bênção. Cara, isso é maravilhoso. A gente, até por alguns meses a gente manteve contato e, graças a Deus, espero hoje que ele continue ali fiel a Jesus. Esse projeto foi maravilhoso. A gente, como eu falei, a gente foi em várias cidades, a gente tinha que ir no caminhão, assim, numa caminhonete, na verdade, na caçamba. E aí o acesso às cidades eram ruas de terra, toda assim, cheia de valeta e tudo mais. A gente ia na caçamba, mano, e era loucura, era uma alegria. Mas as viagens, meu, era de 1, 2, quase 3 horas, dependendo da cidade. A gente foi em várias cidades. A gente sempre chegava numa cidade e dali a gente ia para uma e voltava. Depois, no dia seguinte, ia para outra e voltava. Então a gente tinha uma base e dia após dia a gente ia cada vez em uma cidade, um vilarejo da região ali para levar a palavra. Foi nesse lugar também que eu fiz pela primeira vez rádio e a gente orando pela rádio, pessoas se convertendo através da rádio. Cara, isso foi muito maluco pra gente. Então, assim, cara, eu tive diversas experiências. Eu lembro uma das cidades, um dos povoados que a gente foi, era, tipo, num lugar mó distante, 1h30 atrás da caminhonete, na caçamba. As meninas iam dentro, né, na cabine ali, e a gente, era um grupo de umas 8 a 10 pessoas, e a gente ia em 2 carros tal, e a gente então dividia, gente que ia na cabine e gente que ia atrás. Eu gostava de ir ali na caçamba, né, vento na cara e aquele pó subindo, e tudo era alegria, tudo era da hora, né. E aí a gente chegou nesse lugar e, cara, era uma casa no meio do nada, não tinha nada ao redor, cara. Eu falei,
meu Deus, mas aqui tem uma família, legal, mas cadê os crentes, né? Cadê o pessoal? Falaram que era uma igreja. Aí o líder, né, quem estava liderando o projeto falou, calma, você vai ver. E aí a gente foi esperando, a noite foi caindo e, tipo, era uma casa. A gente fez o culto do lado de fora. O teto era as estrelas e, assim, eu sou de São Paulo e é difícil de você ver muitas estrelas por aqui por causa da poluição, enfim. Mas lá, cara, o céu era maravilhoso. E aí, era uma casa que ficava assim, de frente a essa rua de terra. Eu lembro que eu fui assim pra rua, olhei pro lado direito, a perder de vista a rua. Pro lado esquerdo, a mesma coisa. Aí foi caindo a noite, o céu foi ficando maravilhoso. E, de repente, lá no fundo você viu uma luzinha, sabe? Que ia chegando cada vez mais perto. Eram os irmãos chegando, cara, com numa mão um banquinho e na outra uma vela, um lampião. E pouco a pouco eles foram chegando e, cara, aquilo foi arrebentando meu coração. Porque ali no começo a gente era em torno de 10 a 15, contando com a família, né? 10 a 15 pessoas, mas chegou a quase 100 pessoas no final, com cada um levando o seu banquinho, uma lâmpada, uma vela, e a gente fez o culto ali no lampião. Eu tenho algumas fotos, inclusive, disso, e foi um momento maravilhoso, cara, muito, muito bênção, cara. E sabe, de você ver o amor das pessoas, de caminharem de tão longe assim, para ouvir a palavra, cara, aquilo foi quebrando e edificando o meu coração. Enfim, cara, nesse projeto eu tive milhares de experiências. Eu fui por 3 vezes, em 2002, 2003 e 2006. E foi muito, muito maravilhoso. E, como eu falei, foi através desse projeto que eu comecei, então, a ministrar o louvor. E eu fiquei assim durante muitos anos, concentrado no ministério de música, ministrando louvor. E foi bênção demais. Mais de 10 anos eu ministrei o louvor. Mas seguindo aqui a linha do tempo, a partir de 2002 aí, eu já contei no episódio 50 aqui dos podcasts como foi esse processo antes de namorar com a Fran, que eu orei com 2 meninas e não deu certo, e eu sofri. Então eu tomei esse fora dessas 2 meninas, uma foi ali por volta de 2001 e a outra foi em 2003, início do ano de 2003, primeiro semestre, vai. E só que isso acabou meio que confirmando aquele sentimento de rejeição. Tá vendo, Fernando? Ó, mas essa menina te rejeitou e depois vem essa outra te rejeitou, seus pais te rejeitaram e é isso, cara. Sua vida vai ser isso aí. E aí, eu comecei a entrar em parafuso, comecei a sofrer muito por causa dessa questão da rejeição. Eu amava Jesus com todo o meu coração, com toda a minha alma, eu buscava Ele, mas assim, emocionalmente eu estava devastado, assim, sabe? Por causa do abandono do meu pai, da distância deles, da minha mãe, do meu irmão, por não ter ninguém de sangue por perto, e ainda morava com a minha boadrasta, que eu digo, né? Minha madrasta, que eu chamo de tia, a tia Silvana. Então eu morava com ela, mas ainda assim o meu coração ele estava muito machucado. Somado a esse sentimento, havia um outro problema também. Por quê? Aqui eu preciso entrar na questão dos meus documentos. Essa parte é muito importante na minha vida. Como eu já contei na primeira parte, eu vim com os meus pais para o Brasil. E aí eu entrei com meu visto normal, visto de turista e tal. No entanto, meu pai não deu continuidade na minha identidade, nos meus documentos. E aí, depois de um período, eu acabei ficando ilegal no país. Só que eu não sabia de nada disso. Eu era uma criança, um adolescente, não era eu que tinha que cuidar disso, na verdade. Então eu não sabia de nada disso. Quando meu pai me abandonou, então pior ainda, eu não tinha documento nenhum. Tava eu, a minha madrasta, minha tia. Abri parênteses rapidinho aqui. Quando eu digo minha tia, sempre quando eu falar minha tia, identifiquem como a minha madrasta, tá? Minha tia Silvana. Fecha parênteses. Então eu fiquei com minha tia sem documentos e uma pergunta que eu te faço: o que você faz sem RG ou CPF no Brasil? Pois é, nada. Você não consegue tirar a carteira de motorista, você não consegue tirar a carteira de trabalho, você não consegue abrir conta em banco, você não consegue fazer absolutamente nada. Então isso estava barrando todo o meu futuro. Eu não conseguia tirar meu histórico escolar da escola para entrar na faculdade, porque eu não tinha o documento, entende? Então minha vida ficou travada. Eu fiquei com minha vida completamente presa. E foi por isso
por isso que você que ouviu aí o episódio 50, a introdução, a abertura do episódio 50, onde eu conto o caso aí que com as duas meninas que eu orei e não deu certo, foi por isso que elas não quiseram continuar e assumir esse relacionamento. Afinal de contas, o cara não tem documento. Se não tem documento, não tem perspectiva de futuro. O cara não consegue entrar na faculdade, o cara não consegue um emprego, o cara não consegue nem casar, porque não tem documento. Sem documento você não consegue casar. Então, por que eu vou gastar um tempo com esse cara, sendo que eu não sei quando vai acontecer? Porque, de fato, eu não tinha perspectiva nenhuma de quando eu ia conseguir meus documentos. Então, nada naquela situação estava legal. Eu estava buscando a Deus, buscando me encher do Espírito, de conhecer a palavra de Deus. Eu estava me mantendo virgem, buscando andar em santidade, corrigindo os meus erros, mas o meu coração estava destruído por causa da rejeição e ainda eu não conseguia olhar para frente, eu não conseguia sonhar em ter uma família, por exemplo. E quando eu tentei sonhar, eu levei 2 pés. Então, cara, eu estava assim, devastado, a ponto de que um dia eu lembro claramente, num culto, eu estava de boca no chão, deitado com a cara no chão, no período do louvor, e eu tava chorando muito, muito por causa de todas essas coisas que eu tava sentindo em meu coração, a rejeição, a falta de um pai, sabe o que é você não ter ninguém para te abraçar com ternura? Assim, eu tinha meus amigos, eu tinha os pastores que sempre estavam perto de mim, mas não era meu pai. Eu, apesar de ter vários pais espirituais, nenhum deles foi aquele que, que esteve comigo quando criança. Não tem aquele sentimento de pai, ou de mãe, ou de irmão, entende o que eu quero dizer? Então, era muito sofrível para mim. As pessoas, assim, chegavam para mim, nossa, glória a Deus pela sua vida, Fê, que bênção, nossa, eu vejo transformação na sua vida, glória a Deus pela ministração do louvor, glória a Deus por você estar crescendo na palavra, mas nenhuma dessas frases vinha do meu pai, nenhuma dessas frases vinha da minha mãe ou do meu irmão, não era eles que falavam, eu tenho orgulho de você, eu me alegro por você, nenhum deles estava vendo nada disso, então eu me senti completamente isolado. O meu coração estava devastado nessa situação, porque eu queria muito, mas muito o abraço de um pai. Eu queria muito o alento de uma mãe, o abraço de um irmão, sabe? E era algo que eu não tinha, e eu não conseguia olhar para frente, olhar para trás entristecia meu coração. Olhar para frente eu não conseguia ver um palmo. E como eu falei, quando eu tentei olhar, quando eu tentei sonhar, eu levei 2 pés. Então, eu não vou ter uma família, o que eu vou ser da minha vida não vai ser nada. Então, nesse momento, quando eu tava essa bomba de emoção negativa dentro do meu coração, porque nada parecia bom. A única coisa que eu tinha de bom era a minha intimidade com Deus. Mas o meu coração, como eu falei e repeti aqui, estava devastado nesse ponto. Porque eu necessitava daquele suporte, daquele acolhimento, daquela proteção, e eu não tinha. Então eu lembro, num culto, durante o louvor, eu jogado no chão, com a cara no chão, e eu lembro dessa oração, eu falei, Deus, por favor, eu não aguento mais, me mata, porque eu não suporto mais viver. Eu não suporto mais viver sem um pai. Eu não suporto mais viver sem um abraço carinhoso. Eu não suporto mais viver sem alguém me levantando, mas alguém que seja íntimo meu, alguém que tenha o meu sangue. Eu não consigo mais, eu não suporto mais. Eu já levo o pé de todo lado. Eu sou esquecido por todo mundo, eu não aguento mais. Por favor, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim e me mata, porque eu sei que o Senhor me ama e eu te amo, mas eu nunca jamais vou tirar minha vida. Eu só te peço, dá um jeito, Jesus, e me leva para o Senhor. Eu não aguentava mais aquela situação, mas, graças a Deus, Jesus não ouviu aquela oração. Se ouviu, fez que não ouviu, sabe? Falar, esse cara não sabe, não tem a menor ideia daquilo que eu tenho preparado para ele. E, enfim, levantei daquele chão, depois de chorar tanto, me derramar e tudo mais, continuei a minha vida buscando tudo aquilo que me faltava em Cristo. Tudo. Eu comecei a buscar em Cristo, então eu mergulhei em Jesus de uma forma ardente, mergulhei na Escritura,
leitura, na palavra, na oração. Eu gastava horas na minha casa. Eu, na época, não tinha internet, né? Nesse início dos anos 2000, o acesso à internet era muito difícil. Eu mesmo não tinha computador. E celular, então, com internet é inexistente. Então, não tinha tanta distração. E isso foi maravilhoso para mim, porque em casa eu buscava muito, mas muito a Deus. Eu orava muito, eu adorava a Deus. Gastava 2, 3, 4 horas por dia ali diante de Deus, junto ali orando, ouvindo louvor, abrindo meu coração, dançando. Ainda bem que só Jesus viu isso, graças a Deus. Mas cantando, dançando para Ele, abrindo meu coração, falando das minhas dores todo dia. E isso me trouxe uma intimidade profunda com Deus. E claro, eu sempre falava: Jesus, me ajuda com isso, me ajuda, o Senhor sabe que isso é a minha maior fraqueza. Essa rejeição, isso que eu sinto, eu não queria sentir. Eu queria poder me aproximar mais das pessoas, eu não consigo, eu tenho medo, eu não consigo ver nada para diante do meu futuro, eu não consigo sonhar, eu me sinto preso. Eu tenho me guardado, eu sou um jovem de 20 e poucos anos, virgem, tenho me guardado, tenho buscado ao Senhor, tenho buscado fazer tudo para agradar ao Senhor, mas ainda assim tenho esse enorme peso nas minhas costas. Me ajuda, me alivia, me cura, me transforma. E aí num desses clamores foi muito maravilhoso. O Espírito Santo veio falar comigo e, cara, quando o Espírito Santo fala, ele vai no alvo. Ele alcança lugares na nossa oração que nenhum homem pode alcançar. Poderia ser pastor, podia ser líder, podia ser missionário, podia ser alguém do Brasil, de fora do Brasil, podia ser até o meu pai. Nenhum deles poderia alcançar o meu coração como o Espírito Santo tem poder para alcançar o meu e o teu coração. Então ele veio falar comigo através, óbvio, da palavra. Como eu sempre costumo dizer, leia a Bíblia até que ela fale com você. E Jesus, ele fala justamente isso em João, ele falando aos seus discípulos que ele estava indo, mas ele ia deixar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas e ia fazer lembrar tudo quanto ele tinha dito. Então o Espírito Santo pegou e começou esse diálogo comigo e falou assim comigo: Fernando, você está me dizendo aí que você era de um outro país e veio a esse país sem ser da sua vontade, né? Alguém te trouxe para cá, né? Eu falei: sim, Espírito Santo, eu sou do Chile, eu vim no Brasil, por que eu tô no Brasil? Não tem nada a ver, eu não queria nada disso, foi meus pais que me trouxeram, eu não tive escolha. Aí o Espírito Santo: interessante. José também, aconteceu a mesma coisa com ele. Aí você está me dizendo agora também que você tem se preservado, né? Com 20 e poucos anos e está virgem, tem corrido, né? Das tentações. Sim, Espírito Santo, eu tenho corrido, tem sido muito difícil, o Senhor sabe como eu corro. Muitas vezes vem o desejo por causa do meu mau coração, o desejo de cometer esse pecado como se fosse uma fuga da minha realidade. E aí o Espírito Santo falou: interessante, com José aconteceu a mesma coisa. E aí, Fernando, você está me dizendo também que os seus pais te abandonaram, que deixaram você, né, e tudo mais. Aí eu: sim, Espírito Santo, eu também sofro com isso, meus pais vieram, aí minha mãe foi embora, meu irmão também, meu pai me abandonou, tô sozinho, ninguém do meu sangue e tal. Dele: interessante, com José também. Aí você está falando, Fernando, também que agora você se sente preso, né? Preso e esquecido, porque você não consegue olhar para o futuro, você não consegue ver nada diante de você. E detalhe, isso não é tua culpa, né? Não é culpa tua você estar preso. Aí eu falei: sim, Espírito Santo, eu também me sinto preso, não consigo sonhar, não consigo progredir, não consigo entrar numa faculdade, não consigo ter um trabalho, e dessa maneira não consigo ter uma família, me relacionar com alguém. E tudo isso não é culpa minha, foi culpa do meu pai que não fez isso, que não cuidou dos meus documentos, eu tô preso aqui injustamente, não foi culpa minha, foi por causa do meu pai que deveria ter feito, e aí eu me sinto preso. Aí o Espírito Santo: interessante, José também. Fernando, faz o seguinte, medita na vida e na história de José e depois a gente conversa. Cara, aquilo foi um bálsamo na minha alma. Cara, sabe,
foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, porque me trouxe uma fé, cara, uma fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E foi exatamente aquilo que eu ouvi. Eu ouvi o Espírito Santo falar a palavra de Deus e ela completamente encaixada na minha história, na minha vida. E a partir dali, cara, aquilo me foi um alento. Eu sabia que Deus estava no controle. Aquilo, pela primeira vez, depois de muitos anos, me trouxe, sabe o quê? Esperança. Eu comecei a voltar a sonhar no milagre que Deus tinha, que Ele podia fazer na minha vida. Eu comecei a sonhar com aquilo que Deus tinha o poder para fazer na minha vida. Eu não conseguia ver. Eu estava no meio daquilo tudo. Eu não conseguia enxergar como isso ia acontecer. Mas eu cria que Deus poderia fazer isso. Eu não sabia como isso ia acontecer dali para frente, mas eu cria que Deus tinha a sua vontade, a sua mão. Ele não tinha se esquecido de mim, de maneira alguma. Ele estava comprovando isso, falando assim: Fê, fica tranquilo, eu sei o que está acontecendo. Você precisa passar por tudo isso. É necessário você passar por tudo isso. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não fica com medo, porque eu tô com você, meu filho. E aquilo, cara, sabe, revolucionou meu coração. Claro que não foi num passe de mágica, mas eu ganhei fé. Eu continuava sentindo medo, continuava sentindo incerteza, mas eu tinha um lugar onde me agarrar, que era essa palavra. Inclusive, depois de um tempo, eu cheguei a cogitar a ideia de ser celibatário. Então eu orava: Deus, me dá esse dom do celibato. Para você que não sabe o que é celibato, é você não casar com ninguém. Eu queria casar com a Bíblia. E eu lembro que eu cheguei pro meu pastor Paulo Friso, que eu amo de paixão. Eu cheguei para ele e falei: pastor, por favor, ora por mim. Ele: por quê? O que você precisa, Fê? Qual que é o que está acontecendo no seu coração? Aí eu falei: pastor, por favor, ora para que eu seja celibatário. Eu quero casar com a Bíblia. Eu quero viver para Jesus. Ele olhou para mim, botou a mão na minha cabeça e falou: Senhor, dá uma família pro Fernando. Abençoa com uma esposa. E aí, enquanto ele começava a orar por isso, eu falei: ué, ele não entendeu, não? Ué, eu falei uma coisa completamente contrária a isso. Ele tá doidão? O que aconteceu, né? E aí depois, hoje, a gente até dá risada. Ele fala assim: nossa, eu nem lembrava disso. Eu falei: pois é, eu lembro. E obrigado por ter orado contrário, né? Mas enfim, isso fica já pra semana que vem, onde eu começo a contar um pouco mais de como Deus transformou a minha vida. É verdade que no episódio passado eu falei que ia contar nesse episódio, mas eu acabei lembrando dessa parte da questão dos meus documentos e eu achei muito importante, aliás, é muito importante eu compartilhar isso com vocês, porque faz parte de todo o testemunho e mais adiante vai fazer muito sentido onde eu quero chegar. Claro, também com a chegada da Fran. Mas se você quiser já ficar por dentro de como foi o início todo ali com a Fran, eu já gravei falando a respeito disso nos episódios 33, 34, 35, 36 e 37. Então você pode ir lá nas aberturas, porque foi um especial ali do mês de junho, onde eu falei sobre namoro, né? E aí eu contei a história do início, tudo bem detalhadinho do meu relacionamento com a Fran. Então, até chegar o podcast da semana que vem, olha só, você pode aí ouvir um episódio por dia aí, né? Ouvindo a introdução, ouvindo a abertura do podcast. Você também, obviamente, pode acompanhar o conteúdo inteiro desse podcast, com certeza vai te edificar. A partir, como eu falei, do episódio 33 até o 37, tem ali contando a história de como eu conheci e a gente começou a namorar, a Fran e eu. No episódio da semana que vem, eu vou falar bastante a respeito de como Deus usou a Fran nessa transformação, nessa revolução dentro do meu coração. E cara, nossa, deu... engraçado, eu falei isso e já deu um nozinho aqui na minha garganta. Mas glória a Deus, porque, cara, Deus, ele faz as coisas de uma forma sobrenatural, cara. Deus é muito, 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 muito bom, cara. O que hoje eu queria contar, então, é essa parte da minha documentação e de como eu sofria por causa disso, de não conseguir
olhar para trás por causa do abandono, da rejeição, e não conseguia ver nada diante de mim por causa de estar preso, né? Sem poder sonhar. Eu me sentia preso, eu não conseguia sonhar com o futuro, eu não conseguia ver nada para frente, então eu me sentia literalmente preso, até porque eu ficava dentro de casa, não podia trabalhar. Imagina, não tinha computador, tinha só televisão, sinal aberto, né? Não tinha TV por assinatura, e eu ficava em casa o dia inteiro. Eu não podia trabalhar, não podia estudar, já tinha terminado tudo. Então imagina a prisão em que eu me sentia mesmo aprisionado, sem possibilidade de sonhar, sem esperança. Mas essa palavra de Deus que veio ao meu coração começou a despertar essa esperança. E no episódio da semana que vem eu quero trazer para vocês como Deus foi desenrolando essa história e até os dias de hoje. Mas, cara, desejo do meu coração. Se você se identificou com essa história, cara, o desejo da minha alma, do meu coração, e a razão pela qual eu estou gravando esse testemunho, que volto mais uma vez a dizer, apesar da história falar de mim, eu não sou o protagonista. Jesus é o protagonista. Durante todo esse processo de dificuldade, ele sempre esteve de mãos dadas comigo. Eu só não enxergava. Mas depois que passou toda a onda e eu olhei para o lado, lá estava ele. Depois que sumiu aquela fumaça de medo, aquela tempestade de areia, de abandono, depois que cessou toda a tempestade e eu consegui enxergar mais que um palmo diante de mim, eu olhei para o lado e ele estava lá, do meu lado. Então eu quero que tudo isso que eu tenho trazido aqui nesses episódios, eu quero que ele possa edificar o teu coração e trazer a certeza de que Deus é Pai. Você pode estar passando por um processo, querido. Talvez você esteja no meio desse processo. Existem conflitos dentro de você, no seu pensar, medo do futuro. Por quê? Porque você foi afetado pelo passado. De repente você tem medo de olhar para o futuro porque o seu passado foi arranhado por situações, arranhado por traumas. E aí você não consegue olhar para o futuro. Cara, há esperança, e essa esperança está bem viva em Cristo Jesus. Eu sou prova viva disso. É isso que eu quero trazer para vocês. Há esperança. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em que situação você está, mas como eu já falei aqui, de repente você está no meio dessa tempestade de areia, sem conseguir enxergar. A vontade que dá é só de, deitar no chão em posição fetal, por causa dos traumas, os buracos dentro do seu coração, essa falta que há em teu coração. Eu quero te dizer que Deus pode suprir. Deus, cara, eu tô te falando assim de experiência própria. Ainda que tudo pareça mal, se você se rende diariamente aos pés de Jesus, cara, vai passar o tempo e você vai ver as peças desse quebra-cabeça se encaixarem. Essa era uma coisa que recorrentemente vinham falar para mim. Pessoas que me conheciam, pessoas que não me conheciam, vinham e falavam: Fernando, eu tive uma visão com você de peças de quebra-cabeça se encaixando, peças se encaixando, e era a sua vida. E eu falo, poxa, de novo essa mesma visão, de novo essa história, porque realmente quando as peças de um quebra-cabeça estão todas desmontadas, você não consegue discernir a figura, você não consegue mais, vai montando uma peça e a figura vai aparecendo. Mas isso entenda essa palavra, processo. É um processo, e talvez você esteja nesse processo que não é fácil, mas você vai ver como ele fortalece a sua fé. É esse processo que vai grudar você em Jesus de uma maneira sobrenatural. E esse processo varia, ele pode durar meses, pode durar dias de repente. No meu caso, durou anos.
desde os 9 anos, aos 14, 15 anos, quando meu pai me abandonou, até os 16 anos, quando eu me converti, e ainda faltava coisa a ser resolvida dentro de mim. Mas Deus vai trabalhando no nosso coração no tempo dele, não no nosso tempo. Mas esse tempo que às vezes demora, você vai ver como te fortalece. Então, creia que Deus está com você. E você não precisa sentir, você só precisa crer que Ele está com você. Apenas busque Ele com todo o seu coração. Mergulhe nele com todo o seu coração. Porque a própria palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Fica firme. Você pode estar no meio dessa tempestade de areia sem conseguir enxergar nada, mas creia que o Senhor Jesus está do seu lado. Firmeza? Espero que esse episódio tenha te abençoado, inspirado, falado ao seu coração. E se assim foi, compartilhe com seus irmãos, compartilhe essa história, que, como eu volto a falar, eu sempre vou repetir isso: Jesus é o protagonista, é Ele que faz todas as coisas em nós. Então compartilhe aí com seus irmãos, manda no grupo do WhatsApp lá da sua igreja, dos jovens, enfim, manda para eles serem edificados. Não se esqueça de acompanhar a gente através do nosso site, naomordamaçã.com, onde você tem devocionais para abençoar a sua vida, e também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. Em todas essas plataformas você encontra a gente como @naomordamaca, sem acento e nem cedilha. Coloca Não Morda a Maca lá na busca, lá que com certeza você vai encontrar. Se você também quiser me encontrar no Instagram, o meu perfil é @FernandoOrtega, com um O só, que liga o Fernando do Ortega. Firmeza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.